Eita glória! Deixa eu ver. Aleluia, aleluia, Jesus. Sim, senhorita. Deixa eu ver se consigo mudar. Sim, senhorita. Não, aqui não. Fala tudo, dona Nath. Boa noite. Na verdade, boa tarde ainda, né? Já estava enviando o link da live para as vossas excelências. Como é que tá? Família abençoada de Jesus. Vocês estão bem? Vamos compartilhar um pouquinho da palavra. Quero orar junto com vocês. Amém. Deixa eu um tempinho de algumas coisas que... Poder compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado comigo. Quero aproveitar para compartilhar com vocês também. Bora, bora, bora. Nosso querido Gu. A paz, Gu. Jessiquinha. Vocês estão bem? Dona Geice. Galera entrando aí. Eu tô mandando o link aqui pra galera também no Insta. Vocês vão ouvir algum som aqui. Literalmente tem um cão querendo atrapalhar. Ali, Dona Geice, dei falta da Dona Geice, lá não foi no treino hoje. Hoje foi tranquilinho, hoje o treininho foi leve. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Aleluia. Vamos lá. Sem mais delongas. Vamos lá. Eu mandei aqui. Vou acompanhando aqui. Seguinte, antes de começar a compartilhar, eu não sei se você está no trampo, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero orar junto com vocês, ok? Antes da gente começar a compartilhar. Não liga se tiver algum ruído aqui, porque simplesmente agora começou a passar um tanto de carro aqui, ok? Então, na onde você estiver aí, se você não puder parar para orar em nada, só me escuta e eu quero orar junto com você, amém? Então só coloca o áudio, segue o que você está fazendo. De qualquer jeito, eu quero lascar uma bênção na sua vida agora, antes da gente começar a compartilhar. Ok, Pai? No nome de Jesus, eu quero te pedir sobre todos que estão ouvindo agora, os que vão ouvir depois. Quero clamar, Senhor, que o Senhor traga sobre nós o Teu espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Que possamos não só receber, Senhor, só do que o Senhor comunicou comigo, Senhor, mas que venha a Tua mensagem personalizada, Senhor, sobre cada vida, sobre cada um que aqui está, dentro da condição de cada um, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor capacite a boca que fala, o ouvido que ouve, Senhor, que haja sobre nós entendimento, Senhor. Para que a mensagem do Senhor venha a ser propagada de maneira precisa, que seja propagada com vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma das coisas que o Senhor permitiu que eu vivesse algum tempo, mas esse tempo eu comecei a ter um pouco mais de clareza. E eu acredito que essa seja realmente a chave para viver algo extraordinário em Deus. Não só algo extraordinário em Deus, mas na nossa própria vida. Porque você já parou para pensar que uma das coisas que tem se repetido tantas vezes nesse tempo? Não há nada mais extraordinário do que fazer a mesma coisa todos os dias. E infelizmente, às vezes a gente decide ter uma vida de derrota, uma vida mediana, ou que seja até mesmo, infelizmente, uma vida medíocre, todos os dias fazendo a mesma coisa para ter o mesmo resultado. É impossível termos resultados diferentes se a gente faz uma mesma coisa. Agora, o que eu vejo com Deus? Quando a gente conserva uma vida com Deus e cultiva uma vida com Deus, é impossível a gente não viver uma vida de milagre, não viver uma vida de intervenção com Deus.
E são algumas das coisas que o Senhor soprou comigo um pouquinho mais de clareza. A Bíblia fala em, se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Paulo vai falar assim, os atletas, eles correm, Paulo falando aos Coríntios, que era uma terra grega, então o local do cuidado com o corpo, dessa mentalidade do cuidado com o corpo, de atletismo, e ele fala, os atletas, eles correm no estádio atrás de uma coroa corruptível, de algo que vai passar, de algo que é transitório. E ele fala o seguinte, e eles de tudo se abstêm, certo? Eles de tudo se abstêm. Nós, porém, por uma coroa incorruptível. O que eu não tinha percebido ainda, e principalmente hoje, está inserido nesse mundo do atletismo, desse cuidado com o corpo e tal. Uma coisa que eu tenho percebido é essa abnegação. Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo a servidão, para que pregando a muitos eu não venha a ser rejeitado. Mas ele não desvincula a mentalidade de um atleta. Porque um atleta, por mais que ele possa se preparar para dar um tiro de 100 metros, ele tem toda uma consistência durante todo um período, até que ele atinja o quê? O seu auge dentro da sua categoria, o seu auge dentro do seu nicho de trabalho. Ele tem consistência, por mais que ele vai dar um tiro de 100 metros. E uma das coisas que eu tenho visto na vida com Deus, às vezes a gente começa muito empolgado, e esquece que na vida com Deus ela não vai ser um tiro de 100 metros. Embora a gente precise ter essa mentalidade, porque um atleta, ele não fica saindo para balada, ele não come de tudo, ele tem horário para acordar, ele tem horário para dormir, ele tem horário para treinar, ele tem o que ele pode comer, o que ele não pode comer, o tanto de água que ele tem que beber. E a vida com Deus, ela também é definida exatamente nesse lugar de disciplina. Porque consistência, esse é um divisor de águas. Nossa, para mim é um divisor de águas isso. Eu preciso entender que para mim ser consistente, eu não estarei todos os dias motivado. Muitas vezes eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque eu sei aonde eu quero chegar. E não porque eu estou motivado àquilo. E a consistência me faz viver o propósito. Então eu me preparo todos os dias. A gente tem escutado tanto isso na internet, aquele 1% todos os dias sendo 1% melhor, mantendo uma vida de consistência. Porque consistência é diferente de velocidade. Quantos nós vimos em começo de caminhada, seja no que for, seja na vida profissional, mas principalmente eu falo na vida com Deus, que deram o tiro de 100 metros, tentaram fazer tudo que tinha para poder fazer com Deus e depois... Quanta gente a gente conheceu, irmão? Fala assim, nossa, aquele irmão era uma bênção, buscava e fazia isso e fazia aquilo, e hoje já não tem mais uma vida tão intensa com Deus, porque a gente confunde intensidade com constância. Eu posso ser sempre constante, porque Deus não vai pedir uma coisa que eu não possa, ok? A Bíblia fala, sede firmes e constantes, não fala sede firmes e intensos, fala pra gente ter fervor, ok? Mas são experiências que vamos tendo. Porque o chamado é para consistência, e ser consistência não é ser todos os dias motivado. Tem dia que você não vai acordar querendo fazer, meu irmão. Tem dia que você não vai querer, você vai fazer por quê? Você faz por causa do propósito, por causa de uma palavra chamada disciplina. A disciplina nos faz viver o extraordinário, nos faz viver coisas que ninguém faz, porque não tem nada mais desafiador do que fazer todos os dias a mesma coisa por um único propósito. E o Senhor nos chama nesse lugar de excelência. Então, eu vejo que às vezes a gente perde o propósito por causa da velocidade que a gente tenta imprimir. Essa ansiedade que hoje, cercado pela mídia social, a gente é tão rápido a informação, é tão rápido tudo que a gente quer, que a gente começa a tentar imprimir velocidade. E Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Deus que trabalha com o tempo, que trabalhava lá atrás com Abraão, é o mesmo Deus que trabalha com o tempo na nossa vida hoje. E a gente quer tentar ter um crescimento astronômico, resultados com velocidade, e Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha com o tempo. E por que eu estou te falando isso? E é o que me trago clareza, não só desses versículos de Paulo e os outros versículos que eu citei, que também está na carta de Pedro, mas quando fala da vida de Moisés, a Bíblia vai ensinar que Deus vira para Abraão, se eu não me engano, o Êxodo, falando a respeito da promessa,
fala em Êxodo capítulo 12, versículo 40, depois você confere aí, que o povo de Deus anda... Gênesis, na verdade. Eu tenho Gênesis. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho anotado aqui. É isso mesmo. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Deus fala que o povo andaria peregrino por 400 anos. Certo? E então levantaria um libertador. Depois a Bíblia vai dizer também que Moisés, achando que tinha chegado o tempo e que seus irmãos... Isso agora, acho que é Êxodo 12, 40, se eu não estou enganado. Em Atos vai falar isso também, no capítulo 7, o discurso de Estevão. Depois procura aí, em Atos capítulo 7. Fala que Moisés, crendo que os seus irmãos entenderiam que Deus o levantou para ser libertador, o que ele faz? Ele está tentando acelerar o tempo de Deus. Ele vai e luta contra o egípcio que está maltratando seu irmão, mata aquele egípcio. E logo depois, quando acontece depois uma cena entre dois hebreus também, ele fica com medo e foge e fica 40 anos no deserto. Depois, quando a gente vai para Êxodo, fala que o povo ficou 430 anos no Egito, sendo que Deus falou que eles ficariam 400. Então, muitas das vezes, na vontade de acelerar o processo, porque a gente tem uma mania de achar que Deus pensa no tempo como a gente pensa. A Bíblia fala que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Sem entender que a consistência, no tempo de Deus as coisas acontecem. Moisés tentando acelerar o tempo de Deus, acaba que atrasa por 30 anos. E não pode falar que ele estava de má vontade, que ele estava de segunda intenção, nem nada. Ele estava fazendo na melhor da boa intenção, mas não era tempo. Quantos se queimaram na vida profissional, na vida com Deus, em tantas áreas, se queimaram em relacionamentos, porque avançaram etapas. Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? Irmão, eu fico vendo quanta coisa eu queimei com Deus, tentando avançar a etapa fora do tempo, tentando alcançar coisas, ter coisas, sem antes ter estrutura para aquilo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Tá claro? Tá difícil de entender? Por que eu estou falando isso? Para te encorajar a suportar o tempo do processo. Ok? Para se manter constante, porque as provações refinam o propósito e o tempo mostra o que eu quero e o que eu não quero. Consegue entender isso? Então Deus permite que certas coisas demorem, não é só porque Deus é eterno e eu vou ver 70 anos, tem que acontecer rápido na minha vida. Não, o tempo vai trazer fundamento, o tempo vai trazer maturidade, o tempo vai trazer discernimento e principalmente o tempo me traz senso de valor, o que realmente é importante. Você pode conversar com uma pessoa nova, ela vai falar de conquistar o mundo, de coisas que para uma pessoa mais velha é totalmente insignificante. Uma pessoa que já é mais velha, uma pessoa que é madura, que não só passou o tempo, mas realmente amadureceu, você vai ver que o objeto de valor dela é muito diferente de uma pessoa muito mais nova. Por quê? Porque o tempo refine e nos dá senso de valor do que realmente importa. Então Deus permite que certas coisas demorem para acontecer na nossa vida, não só para que tenhamos estrutura, não só para que possamos amadurecer, mas porque o tempo traz senso de valor. O tempo nos dá senso de valor. Por exemplo, falando isso a respeito de relacionamentos, tem pessoas que a gente acha que vai levar para o resto da vida. Fala assim, nossa, essa amizade eu vou levar para o resto da vida. Mas o tempo mostra que aquela pessoa não vai caminhar com você o resto da vida. Aleluia! Conseguem entender isso? Então, por que certas coisas não estão acontecendo na minha vida ainda? Porque não é tempo, eu não estou pronto para viver aquilo. Às vezes a gente tem na nossa percepção a consciência de que, nossa, eu deveria estar vivendo aquilo, eu tenho condição, nossa, principalmente a comparação. Nossa, mas como é que a pessoa está vivendo aquilo, ela não entende nada, não fala nada, e a gente julga a pessoa e fala assim, nossa, eu deveria. Não deveria. Porque só por eu estar me comparando, mostra que eu não tenho maturidade para viver o que eu tenho para viver. Então, na fome de viver o que Deus tem, na fome de viver algo grandioso, não atropele o tempo. Aceitar o processo faz com que a gente amadureça. Porque entende uma coisa, irmão, o tempo é um refinador de valor, mas o tempo não muda ninguém e o tempo não cura nada. O que a gente faz durante o tempo é o que voga, é o que realmente tem valor. Ok? Então, eu não sei que tempo que você está vivendo na sua vida, mas guarde isso. Consistência
é mais importante do que velocidade. Principalmente olhando desse quadro. Porque Paulo, quando ele faz essa comparação do povo de Deus com um atleta, irmão, se tem uma coisa que para ser atleta você tem que ser é disciplinado. Uma das coisas que a gente mais vê, principalmente no meio do povo de Deus, é a indisciplina. Não ter constância na leitura, não ter constância de vida de jejum, não ter constância de oração, não ter constância de comunhão. Se a gente está triste, a gente não louva a Deus. Se a gente está feliz, a gente quer servir a Deus com tudo. Inconstância. Um atleta, ele treina em dia de sol e em dia de chuva. Um atleta, ele mantém a dieta com condição, sem condição. O atleta faz o que tem que fazer porque ele tem um objetivo. E Paulo vai falar, nós não somos como aqueles que dão um soco no ar, nós temos objetivo. Paulo fala, deixando as coisas para trás, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Nós temos um alvo. Mas só que para alcançar esse alvo, nós precisamos de consistência, ser firmes e constantes. E não estou falando isso, irmão, como alguém que tem... Sabe, como alguém que já alcançou, como alguém que já vive isso. Eu estou compartilhando isso com vocês, porque hoje isso é um pouco mais claro para mim. E eu vejo tanto que isso está mexendo com a minha vida. Porque quando eu olho para trás de certas experiências que eu tive com Deus, certas coisas que eu vivi com Deus, eu vejo que eu vivi o que eu vivi, hoje eu desfruto do que eu desfruto, porque foram anos de consistência. Foram anos fazendo aquela mesma coisa. E você sabe o que é o mais interessante? O que mais dificulta a gente de viver a consistência é porque demora muito para a gente ver resultado. Demora muito. E no meio do caminho a gente encontra gente que não vai apoiar a gente. A gente não acha ajuda e na maioria das vezes acha quem critica o que a gente está fazendo. Na maioria das vezes os dias não são bons, a maior parte de dias maus. A gente não encontra muita gente que quer fazer o que a gente está fazendo. Mas eu descobri que ao longo da caminhada a gente vai tendo conexões, porque Deus é um Deus de conexões. Deus sempre vai colocar a gente com outras pessoas. Você já parou para pensar? Olha a diferença. Moisés, ele tenta antecipar o tempo e ele atrasa em 430 anos. Agora quando a gente olha para a vida de Davi, ele suportou o processo. Primeiro ele suporta o processo do que ele vive na casa dos pais, certo? Depois ele suporta o processo quando ele tem aquela guerra com Golias, e depois Deus começa a fazer conexões. Deus coloca ele direto na casa de Saul, na casa do rei, uma conexão que o perseguiu e o amadureceu, certo? Mas depois Deus conecta ele com quem? Anteriormente ele conecta com quem? Com Samuel. Deus vai fazendo conexões ao longo do caminho, por mais que não vê fruto. Pense, irmão, Deus ungiu Davi ainda menino, ele só foi reinar muitos anos depois. Quantas coisas Deus falou na nossa vida, e o que está impedindo a gente de viver é de ter consistência, ser de firmes e constantes, sempre abundante. Então, independente de encontrar ajuda, independente de encontrar palavra positiva, independente dos dias serem maus, principalmente isso, irmão, principalmente o dia que você acorda cansado, principalmente o dia que você acorda desanimado, principalmente o dia que você acorda, olha e fala assim, cara, mas não tem ninguém fazendo isso. Irmão, não interessa quem não está fazendo, interessa o que Deus colocou no seu coração para você fazer. Isso muda tudo. Por quê? Porque você já não espera mais do externo, você espera do interno, porque Deus opera em vós o querer efetuar. Então, eu não tenho que esperar que alguém me ajude. Se Deus me ajudar, as pessoas também contribuirão com aquilo. No tempo correto, porque também tem tempo de ficar sozinho, tem tempo de fazer as coisas sozinho. Também é parte da maturidade. Então, o dia que você acordar triste, o dia que você acordar com raiva, o dia que você tiver... Sabe aquele dia que você está feliz e depois tudo dá errado exatamente na hora que você tem que fazer o que você tem que fazer? Continue fazendo. Continue executando. Por quê? Porque no tempo correto colheremos frutos. Irmãos, uma árvore não dá fruto o ano inteiro, ela tem uma estação para dar fruto. Aí você para e pensa, nossa, aquele tempo eu estava assim com Deus, agora eu não estou mais. Aí começa a querer diminuir a vida com Deus. Nossa, aquele tempo eu estava... É o que a gente vê muito em academia. É aquele cuidar do corpo de temporada. Não, tem que ser todo dia fazendo a mesma coisa. Para poder realmente viver o que você tem em Deus, o que Deus tem em você para que você viva. Então, seja rindo, seja chorando, seja animado, seja desanimado, seja com apoio, seja sem apoio. E eu estou falando isso, irmão, eu estou falando assim, consciente do desafio que é. Porque não é fácil, irmão. Fala a verdade. Se você tiver um projeto, por exemplo, de quero fazer corrida.
E todo dia você tem um parceiro que te manda mensagem e fala assim, pô, vamos fazer a corrida hoje, vamos correr assim, mas hoje tá desanimado. Não, vamos sim. Não é muito mais fácil? Fala a verdade, não é muito mais fácil? É muito mais fácil. É muito mais fácil quando você tá triste e você tem que cumprir certas obrigações, alguém te pega pela mão e fala, é muito mais fácil. Só que não é todo tempo que é assim, porque a Bíblia fala que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempos que caminharemos sozinhos e isso nos traz maturidade emocional. Irmão, quanto de coisas eternas nós colocamos a perder por falta de estabilidade emocional. Irmão, simples, tá? Simples. Eu tenho certeza que aí não acontece não. Com você não acontece não. Mas com certeza você conhece alguém que já passou por isso. Quantas amizades e relacionamentos de cônjuge a gente, na hora da raiva, fere pessoas que a gente ama simplesmente por uma instabilidade emocional. Quantas vezes a gente quer desistir do que Deus tem, de sonhos que a gente tem, porque está passando um momento difícil. Quanta coisa eterna a gente põe a perder por falta de equilíbrio emocional. Porque a gente tem mania de querer viver quando a gente está feliz, quando a gente está bem. Sede firmes e constância. Constância não tem a ver com motivação, não tem a ver com alegria. Tem a ver com fazer o que tem que ser feito. Vocês conseguem entender isso? Você consegue ver na sua vida quanta coisa você já pôs a perder por um desequilíbrio emocional? Quanta pessoa talvez você já tenha ferido porque você não conseguiu guardar a sua língua dentro da boca por causa de um desequilíbrio emocional? Quantas vezes você reclamou da sua vida que você já parou assim, acordou, nossa, muito obrigado Jesus pela minha vida, obrigado pelo meu casamento e tal, e se agradece. Aí quando vê, começa a acontecer algumas coisas erradas, você começa a falar assim, nossa, mas que vida, nossa, mas que casamento, nossa, mas que casa, e começa a reclamar de tudo. Por quê? Porque a gente põe as coisas a perder por um simples desequilíbrio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, vai dar certo. Se Deus falou, vai dar certo. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Só falta a gente colaborar, sair desse lugar de inconstância, desse desequilíbrio, porque o que acontece com o desequilíbrio? Qual que é o sinalizador do desequilíbrio? O desequilíbrio emocional é a denúncia do nosso coração que ainda somos imaturos, que ainda somos infantis. Quando a pessoa bate, a gente revida. Quando a tristeza vem, a gente desanima. Quando a falta de apoio vem, a gente para. Quando essas coisas acontecem, é denúncia que somos meninos. Aí o que acontece? Gálatas capítulo 3, ou capítulo 4, versículo 1 vai falar assim, ó. O menino, embora seja herdeiro de tudo, ele é igual ao escravo. Por quê? Porque precisa de tutor. Ou seja, ele não pode acessar a herança enquanto é menino. Então por que tem coisa que não está acontecendo na nossa vida? Porque a gente ainda é menino. Aleluia. Está conseguindo entender isso que eu estou te falando? Então o tempo vai refinando o nosso propósito, o tempo vai amadurecendo o propósito. Então não tenta acelerar. Tenta, irmão, é uma coisa que eu fui orando e fui aprendendo com Deus. E não estou falando que é fácil, por mais que eu tenha orado e tenha aprendido algumas coisas com Deus. Mas ore para aprender a desfrutar do processo. Porque tem duas opções, irmão. Ou você aprende a surfar com a onda que está batendo no seu barquinho, ou ficar apavorado com a onda que está batendo no barquinho. É as duas opções. Ou aprende a curtir o que Deus está fazendo, porque Deus é um Deus de processos. Ou a gente vai ficar lutando contra Deus. Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, por que eu estou passando isso? Você está passando porque é necessário. Diga isso comigo, irmão. Mesmo que você não consiga dizer em voz alta, talvez você esteja num ambiente de trabalho, mas fala assim comigo. Deus está permitindo porque é necessário. Aí você fala assim, mas como que isso pode ser necessário? Irmão, todas as coisas cooperam para o bem. Vai cooperar, cara. Irmão, pensa a loucura. José foi vendido pelos próprios irmãos. Pensa os seus irmãos te vendendo, irmão, sem saber se você vai ser, sabe, vai passar fome, o que vai acontecer, simplesmente te vende. E depois José consegue olhar para eles e falar assim, cara, o que vocês intentaram por mal, Deus fez se tornar por bem. Por quê? Porque tudo coopera para o bem. Então hoje a gente não está entendendo por que eu estou vivendo. Por que eu estou vivendo o abandono? Por que eu estou vivendo a falta de apoio? Por que eu estou vivendo uma depressão, uma ansiedade? Por que eu estou vivendo toda essa tristeza? Eu estou vivendo perda financeira? Por que eu estou vivendo tudo isso? Hoje não dá para entender, mas lá na frente isso vai cooperar. Irmão, é objeto de testemunho. Só dá para ter milagre onde tem um ambiente de impossível. Se eu perguntasse para você hoje, aqui agora, a Vera, fala assim,
Você tem vontade de desfrutar de um milagre? Você tem vontade de viver um milagre? Eu acredito que a maioria diria, nossa, eu queria muito ver um milagre. Mas a questão é, quem que quer viver uma condição de impossível? Nossa, eu queria ver muito Deus prover na minha vida uma provisão financeira, mas quem quer passar escassez? Eu queria ver muito Deus fazer Quem que quer passar o processo? Então as intervenções de Deus acontecem na onde a gente não pode operar. O que a gente pode operar? No que a gente pode operar? No que a gente tem que fazer, a gente faz. No que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer. A gente só tem que ficar na nossa. E curtir. E eu não estou falando que seja fácil, irmão. Eu não estou falando que é fácil. Mas é o segredo. Sede firmes e constante. Gaste menos tempo pensando no que você tem que fazer e comece a gastar mais energia executando o que você tem que fazer. O que a gente já sabe que tem que fazer? Eu tenho que orar, jejuar e ler Bíblia e confiar no Senhor. O que me falta? Não sei. O que me faltar, o Senhor vai me trazendo ao longo do tempo. Então eu me concentro no que eu tenho que fazer. Porque tem muita gente que passa tempo paralisado porque fica pensando demais, gasta muita energia. Executa o que você já sabe. Trabalha com o que você tem na mão. É essa a pegada, irmão. É isso que eu queria muito compartilhar com vocês. Tem mexido demais com a minha vida esses últimos dias. Curte o processo. Consistência é mais importante que velocidade. Não se compara. Não fique se comparando. Não fique comparando o seu casamento com os dos outros. Não fique comparando a sua condição financeira com a dos outros. Não compare a sua vida com Deus com a dos outros. Não compare a sua casa com a casa dos outros. Desfrute do seu tempo. Se é tempo de comer arroz com feijão, dá glória a Deus, come arroz com feijão e foco na onde você quer chegar. Mas desfruta, em vez de ficar combatendo. Amém? Glória a Jesus. Irmão, eu espero do fundo do meu coração ter conseguido passar do jeito que o Senhor passou para mim, porque isso tem mexido muito comigo. É parar de ficar esperando que as coisas de fora aconteçam. Você é o objeto do milagre de Deus. Amém? Você é a resposta do que Deus quer fazer. Não sei se você conseguiu pegar isso. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu estava já um tempo já incomodado para poder vir compartilhar isso com vocês. E espero que isso traga um pouco de paz para o seu coração. Amém? Talvez você está passando uma situação um pouco mais difícil, mas vai passar. Se é tempo de passar isso, Deus não dá fardo maior que a gente não possa carregar. Então, se você está passando, cara, Deus vai te sustentar nesse processo. Não desiste, ok? Não para. Sede firme e constante. Deixa eu te falar uma coisa. É uma das coisas... eu falei que ia encerrar, mas de verdade mesmo. Para trás, só se for para pegar impulso, irmão. Amém? Nós não somos dos que recuam. A Bíblia vai dizer, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos, eu estou falando com você, meu irmão. Nós não somos dos que retrocedem. Custe o que custar. A gente vai viver tudo que Deus tem para nós, amém? Para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. Cara, não aceite perder a sua casa, não aceite perder os seus filhos, não aceite perder a sua paz. Amém? Não somos dos que retrocedem. Fala, mas eu tenho pouca força, mas cara, não interessa... É isso que é o negócio, não interessa quem nós somos, interessa o Deus que a gente serve. O Deus que você serve é um Deus de impossível, porque o Deus que eu conheço é um Deus que fala assim, antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem me impedirá? Então, irmão, se Deus está na jogada, já era. É nessa pegada. Amém? Então, para trás, só se for para pegar impulso, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, nem que for necessário, talvez, é uma coisa que o pessoal lá no Cross escuta muito eu falar. Você pode diminuir um pouquinho a cadência, ok? Você pode diminuir um pouquinho o seu ritmo, mas não para. Vamos até o final. Eu estou te falando que são lições que o Senhor ensinou para mim. Porque eu quero te falar uma coisa que me fez viver milagres e experiências sobrenaturais. Eu tinha um amigo que ia no monte todos os dias, irmão. Todos os dias ele ia no monte. E eu sempre fui faminto por viver experiência com Deus. E tinha dia que eu estava muito cansado. Tinha dia que eu estava aborrecido. Mas eu falava assim, eu pensava assim, e eu quero muito te provocar a pensar assim. Quando ele me chamava para ir para o monte, ele ligava para mim, e eu não queria ir porque eu estava desanimado, estava triste, eu estava cansado. Eu pensava assim, mas e se for hoje que Deus vai operar o que eu tenho orado? Mas e se for hoje que eu vou ter uma experiência com Deus?
Mas e se for hoje que Jesus vai aparecer para mim de um jeito que eu sempre tenho clamado? E se for hoje que vai acontecer? E se for hoje que for destravar? E se for hoje? Isso foi fazendo eu ir dia após dia, buscando dia após dia. E eu fui vivendo milagres dia após dia. Sabe por quê? Porque talvez você está com vontade de desistir. Mas e se fosse hoje? Você desistiu de manhã, mas era de tarde que Deus ia operar. Se você fosse consistente só mais um pouquinho, deixa eu te falar. Em vez de desistir, se você insistisse mais um pouquinho, mais um dia. Só mais um pouquinho, porque você não sabe a hora do milagre. E se fosse hoje, irmão? Você querendo parar. Você está conseguindo entender isso? Porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. O que cabe a nós é sermos consistentes. Ah, mas não tem ninguém me ajudando, ninguém quer, não interessa quem não quer, interessa quem quer, irmão. Porque Elias tinha certeza que ele era o último profeta. Mas Deus vira para ele e fala, não, tem mais gente fazendo isso, tem mais gente querendo isso, tem mais gente sendo fiel. Então calma, Deus ainda vai te conectar a essas pessoas que estão escondidas. Você só tem que ser constante. Aleluia! Fala para mim que você está entendendo isso, cara. Então, talvez seja necessário você diminuir um pouquinho mais a cadência. Talvez você não está dando conta do tempo que você está gastando na oração, no jejum, na leitura bíblica. Está ficando um pouquinho mais pegado. Diminui um pouquinho a cadência. Talvez nos seus investimentos naturais mesmo. Talvez você está dando muito, está se cansando por causa de não ver o resultado ainda. Você está se cansando mais do que vendo fruto. Diminui um pouco a cadência, mas não para. Vai até o final, sabe por quê? Eu vou te falar de novo. Irmão, eu estou falando isso com uma convicção, debaixo de uma unção de Deus. Nós não somos dos que retrocedem, porque de nós é esperado coisas melhores. Porque é Deus que fortalece os joelhos conjuntados e levanta mais uma vez a mão cansada. Não retrocede, irmão, não retrocede. De novo eu falo, para trás só se for para pegar impulso. Aleluia! Se Deus não virar e falar, para, não pare. Tá entendendo isso? Tá conseguindo entender isso? Porque o problema, irmão, de chutar o balde, que uma hora você vai se arrepender. Eu sei que você vai se arrepender. A gente sempre se arrepende de chutar o balde. O problema é que você vai ter que procurar esse balde depois, cara. Então, diminui um pouquinho, mas mantém o foco. Ok? Mantém o foco. Tem tempos que a gente vai gastar um pouquinho mais de energia, mas tem tempos que a gente precisa diminuir o ritmo. Claro que tem. A Bíblia fala assim que as coisas naturais nos ensinam a aprender as espirituais. Quando a gente vai fazer treinamento, por exemplo, tudo que a gente vai progredir, quero progredir carga. Você vai ter um treino de hipertrofia, você vai ter um treino de força, mas você vai ter um treino regenerativo, faz parte. Suas articulações precisam recuperar. Você quer na corrida você quer aumentar o seu pace. Você vai ter um treinamento com pace de corrida, você vai ter um longão, você vai ter um treino de tiro, mas você também vai ter um treino regenerativo. É necessário. Então, às vezes a gente precisa o quê? Mas é entender que eu diminuo, eu não paro. Eu preciso ser constante. Constante o quê? Constante no alvo. Ok? Eu posso diminuir um pouquinho o ritmo, mas eu sou constante no que eu quero. Porque esse negócio de a luta vem, eu quero isso aqui. Presta atenção nisso. Eu quero muito isso aqui. A luta vem, eu quero isso aqui. Melhorou, eu quero isso aqui de novo. Piorou, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali. Consegue entender isso? É o que eu vejo que preservou o coração de Davi. É porque ele fala em Salmos 27:4, fala, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Mesmo quando ele se perdeu lá com Betseba, que ele teve aquela questão do adultério e o problema com Urias, ainda assim houve restauração sobre Davi. Por quê? Porque ele ainda queria uma coisa só. Então o que vai preservar o nosso coração é, mesmo em meio às lutas, conseguir manter um mesmo foco, ser constante nisso. Paulo fala, deixando as coisas para trás, fica. Irmãos, já parou para pensar quanta coisa Paulo passou? Vai falar, cara, deixa isso para trás, eu prossigo, eu tenho um alvo. Então estabeleça um alvo. Irmão, de verdade mesmo. Muita coisa que a gente escuta de coaches e tal, e não estou falando mal nem nada, mas a própria Bíblia vai ensinar isso, ok? Deixa eu te falar uma coisa, estabeleça metas. A gente está terminando o mês de junho. Mês de junho? Mês de junho, né? A gente está terminando o mês de junho. Você já parou para pensar o que você quer alcançar, o que você quer ter até o final do ano? Eu não estou falando de você ter metas, cartinho para escrever para Deus, nem nada disso. Também não estou falando contra. Mas você ter metas para saber aonde você quer chegar. Porque uma das frases, se eu não me engano, é de Shakespeare. Ele fala assim, para quem não sabe para onde vai, todo vento é contrário. Não estabeleça um foco, continue em uma só oração, numa só pegada.
Porque vai acontecer. Não vai acontecer porque eu estou te falando, porque a Bíblia garante que agindo Deus, quem impedirá, irmão? Se Deus engendrou esse sonho em você, quem pode parar, senão a nossa desistência? Aleluia! Vocês estão conseguindo entender isso? Glória a Deus! Aleluia! Era isso que eu queria muito poder compartilhar com vocês. De novo eu falo, tem mexido demais com o meu coração. Já mexeu há anos atrás, mas às vezes a gente perde um pouco do foco, é normal. Mas o Senhor tem trago de novo à memória essas coisas. E eu queria muito poder compartilhar com vocês. E quero te falar, cara, não desiste. Amém? Ser firme, ser constante, sempre abundante em toda a obra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Me deixe orar com você, no nome de Jesus. Se você puder parar e orar comigo, amém? Se não, irmão, segue aí e eu vou orando por você e com você no nome de Jesus. Pai, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos capacita em meus processos, Senhor. O Senhor é um Deus que chama as coisas pequenas, loucas e desprezíveis, porque, Senhor, não temos capacidade nenhuma, Senhor. É o Senhor que pega o pequeno e faz assentar entre príncipes, Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude. E eu quero clamar sobre isso, Senhor. Sobre cada um que está ouvindo, os que ainda vão ouvir, Senhor. Nos ajude a estabelecer metas do seu coração para o nosso, Pai. Nos ensine a ter, Senhor, os pensamentos que o Senhor tem, que são muito mais altos, Senhor. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Traz sobre nós a Tua vontade, Senhor. Para que possamos viver o extraordinário do Senhor. Senhor, nos permita viver isso, nos ajude a ser constantes, Senhor. Nos ajude a parar de sermos crianças, Senhor, emocionalmente desequilibrados, que queremos desistir ou mudamos de propósito, Senhor. Com cada diversidade, com cada evento, nos ajuda a ter maturidade emocional, Senhor. Maturidade espiritual para podermos ser firmes e constantes, Senhor, num só pedido, Senhor. E eu quero pedir para o Senhor, pedir a intervenção do Senhor sobre cada vida aqui que está pensando em desistir de coisas que o Senhor colocou no coração deles, Pai. Senhor, eu peço, fortaleça, Senhor, os joelhos desconjuntados, levanta mais uma vez a mão cansada, Senhor. Senhor, faz grande o Teu nome na vida dos meus irmãos, Senhor. Faz grande o Teu nome, Senhor. Traz força, porque a Tua palavra diz que o jovem correrá e se cansará. Mas os que confiam no Senhor, Pai, renovarão as suas forças e voarão com asas como de águia, Senhor. Nos ajuda a ser firmes e constantes, sempre abundante em toda a obra do Senhor. Tira todo o pensamento de derrota, de desistência, Senhor, de morte, Senhor, de depressão e de ansiedade, Senhor. E traz, Senhor, os Teus pensamentos que são mais altos e são de paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Jessiquinha, Gustavo, Leozinho, Dona Geice. Deus abençoe. Tu, Nath, todo mundo que entrou aí, Pastorzão Fabrício Cotrim. Eu não sei quem que tá, quem que não tá. Dá um joinha aí para me ver se quem que tá ainda, para mim não deixar de cumprimentar ninguém. Amém? Mas todos que estão aqui, todos que ainda vão ver, o meu desejo é que você seja pego por isso. Que você seja tomado de uma unção de ousadia para viver o que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe o seu final de tarde, um ótimo início de noite, no nome de Jesus. Amém? Esse amém do P. Monteiro sou eu mesmo digitando amém. Eu estou aqui. Aleluia. Que Deus te abençoe. Uma noite incrível na presença de Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa e sua família. Shalom, shalom. E amanhã, culto aqui 7 horas da noite com a permissão de Jesus. E turno de oração 5h30. Amém? Lembrando aqui, amanhã, com a permissão de Jesus, tem turno de oração 5h30 da manhã aqui na tenda. Então, se você quiser orar, das 5h30 até 8h30, a gente faz turno de oração. Então, vem buscar o Senhor, dobrar o joelhinho, louvor, unir as brasinhas e vai dar bom. Rompe com o frio e bora pra cá orar. Amém? Deus abençoe.